Oi, gente, então eu vou falar sobre outros dois personagens que eu acho que marcaram a literatura inglesa. O primeiro é Orlando, da Virginia Woolf. Então, Orlando é uma biografia, uma semi-biografia escrita pela Virginia Woolf, foi publicado em 11 de outubro de 1928. E a Virginia Woolf escreveu esse livro, essa biografia, semi-biografia, para a mulher que ela amava, que se chamava Vita. E nesse livro, o principal interesse é o narrador contar a história do Orlando. Então, Orlando é um personagem muito diferente porque o gênero do Orlando muda no meio do livro. Então, do dia para a noite, de um homem nobre da Inglaterra, ele se torna uma bela mulher. Então, ele tem que lidar com essas novas, sendo uma nova pessoa e como ele vai ser visto pela sociedade. Então essa mudança também afeta a forma que ela, no caso, vai escrever, porque antes ele ou ela, né, que escrevia histórias, dramas mitológicos, e depois essa escrita ela se muda para um poema muito maduro, um poema épico, maduro, muito bonito. Então, também essa androginia do personagem mostra muito dos conceitos de gênero, né, que vai além dos conceitos de gênero e das normas inglesas da época. Então, também a autora, dentro do livro, expõe as contradições e algumas coisas obscuras da sociedade inglesa da época. Então, outro personagem que eu acho muito importante para a literatura inglesa é o Sherlock Holmes, do Sir Arthur Conan Doyle. Então, o Sherlock é um detetive fictício e ele é conhecido pela proficiência dele com observação, dedução, ciência forense e leitura lógica. O personagem se tornou muito popular depois que ele apareceu pela primeira vez na história Um Estudo em Vermelho. Então, as histórias do Sherlock são narradas pelo amigo dele, o John Watson, que era um veterano de guerra e veio morar com o Sherlock. E então o John Watson começa a acompanhar o Sherlock nas aventuras dele e escrever sobre essas aventuras. E eles moram na rua, né, icônica, que é a 221B Baker Street, em Londres. A popularidade do Sherlock se tornou tão grande que muitas pessoas acreditavam que ele não era só um personagem, mas sim uma pessoa real. Então existiram alguns fóruns, algumas teorias de que ele foi uma pessoa real. E as histórias do Sherlock, elas foram para peças de teatro, para os filmes, para os videogames, né, televisão e outros tipos de mídia. Então o Sherlock ele nunca morre dentro da cultura pop. Todo mundo sempre vai saber quem é ou vai ter uma vaga memória do que o personagem é. Olá pessoal, eu sou a Maria Eduarda e eu vou falar para vocês dois personagens da literatura inglesa que me marcaram. Na verdade, eu vou roubar um pouquinho porque eu vou falar de 4 personagens porque eu vou estar falando de 2 casais. Então, o primeiro casal que eu vou falar um pouquinho para vocês é o casal de Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Da Jane Austen, que foi a primeira edição foi lançada em 1813, mas na verdade o romance foi finalizado em 1797. E aqui nós temos a Elizabeth Bennet e o Sr. Darcy. E os livros da Jane Austen ficaram muito famosos e fazem muito sucesso até hoje, porque são histórias simples, porém elas têm diálogos maravilhosos. Então, apesar de ser um enredo simples, sem ter muitas reviravoltas, o diálogo, a forma como ela conta a história é que cativa os leitores. Aqui nós temos o primeiro Enemies to Lovers da história, Jane Austen pioneira aí. Enemies to Lovers, para quem não reconhece o termo, é o termo utilizado popularmente para designar aqueles livros de romance em que o casal começa como inimigos e depois eles se tornam um casal. No meio pode ter uma amizade ou não, mas essa é a principal transição. Começam com inimigos e terminam como um casal. Aqui nós temos Elizabeth e o Sr. Darcy, que eles começam como inimigos porque eles têm uma
péssima primeira impressão um do outro, e depois de algumas reviravoltas eles acabam se tornando, eles acabam vendo as qualidades, deixando aquela primeira impressão de lado, e então eles deixam seus sentimentos positivos e afetivos aflorarem, e eles se tornam um casal ao final da história. É muito legal. É um livro que fez tanto sucesso que ele tem diversas adaptações, tanto as literárias e tanto literárias quanto para mídia, como filmes, séries, novelas. Para quem não conhece, tem Orgulho e Paixão da Globo, que como se fosse uma adaptação de Orgulho e Preconceito. E o outro casal que eu vou falar também é muito famoso, vamos pegar aqui, é o Romeu e a Julieta, da peça Romeu e a Julieta, de William Shakespeare, que teve sua primeira montagem, sua primeira encenação em 1597. A principal história aqui é que o Romeu e a Julieta, na verdade, eles não começam bem como um enemies to lovers, porque eles não se conheciam. Suas famílias, sim, são inimigas. Os Montecchio odeiam os Capuletos e os Capuletos odeiam os Montecchio. Então, o Romeu acaba conhecendo a Julieta por um acaso, que ele foi de penetra em um baile, mas foi paixão à primeira vista, então eles decidiram tentar deixar essa briga entre as famílias de lado para que eles pudessem ficar juntos. Infelizmente, como é uma tragédia, não temos um final tão feliz assim. Oi gente, eu vou falar sobre outros dois personagens que também marcaram a literatura inglesa, e um deles eu escolhi o Drácula, que é um dos primeiros personagens famosos da literatura gótica, e o Drácula é o que carrega todos os estereótipos que a gente conhece até hoje de uma criatura vampiresca. Então, tudo que a gente conhece de vampiresco e de todas as características surgem a partir dele. E a obra do Drácula conta os relatos de pessoas que viveram situações e momentos juntos com a criatura que é o Drácula. E o livro é de 1897 e foi publicado em 1897, e até hoje o personagem consegue entrar em um grupo novo de pessoas e atingir pessoas até hoje. O segundo personagem que eu escolhi é o Dorian Gray, do Retrato de Dorian Gray, e ele é um personagem muito marcante pelas características de beleza e pela preocupação dele com a estética e beleza física. E é um personagem que, dentro da obra, ele acaba se perdendo justamente por se preocupar muito com a beleza dele, e ele acaba fazendo um pacto, e quem vai envelhecer no lugar dele é o retrato que um amigo dele fez do Dorian. Então o Dorian não envelhece mais, mas sim o quadro dele. Então é uma história que acaba sendo um pouco triste quando você chega no final, porque você vê que ele não envelheceu, mas o quadro está todo velho. E a obra é de 1890 e tem o autor o Oscar Wilde, que também é uma figura muito conhecida e uma figura muito marcante no mundo da literatura. Quem escreveu o Drácula é o Bram Stoker, que também é um autor muito conhecido e muito famoso no mundo literário.